Boa noite a todos, né? Hoje eu vou dar uma aula sobre fisiologia cardiovascular. É uma aula assim que não tem pretensão nenhuma de esgotar o assunto, né? Uma aula básica tentando aprofundar aí nos temas mais relevantes para nós, né? Então, peraí, deixa eu só mexer aqui, porque tem uma telinha aqui do Zoom que está no meio do meu texto aqui. Eu não estou conseguindo tirar. Calma aí, consegui. Pronto. Então, assim, primeiro falando um pouco sobre definição, propósito e objetivos da aula, né? Então, a ideia seria construir uma base conceitual para perfusão, né? A ideia de perfusão, débito cardíaco, regulação hemodinâmica, né? Lembrando que o sistema cardiovascular tem três funções principais, né? Falando de uma forma assim mais ampla, que seria o transporte de nutrientes, gases, hormônios, né? Produtos de excreção, né? Pelo sangue, regulação da temperatura corporal, distribuição de fluxo, pressão arterial e proteção, né, também por meio do sangue, né, e uma resposta inflamatória associada à imunidade e à hemostasia também. Então, é uma aula um pouco técnica, teórica, né, bem de início de faculdade, né. Então, falando um pouco sobre o sistema cardiovascular, que é uma rede fechada de vasos, né, que comunica todas as partes do corpo por meio do sangue, funcionado pelo coração, né? A função principal é o transporte de O2, CO2, nutrientes, hormônios, resíduos metabólicos, né? Pelos órgãos e tecidos. Tem atividade, como eu falei também, da termorregulação, defesa imunológica, mecanismos de coagulação sanguínea também, né? Importante. E o movimento do sangue exige diferença. Para que isso tudo ocorra, é importante lembrar que o movimento do sangue ele exige diferença de pressão, né, gerada pelo coração ao ter nascido de ácido dentro de um sistema fechado, né? Aí falando um pouco do básico, do inicial, do sangue, né? Sangue que é constituído por plasma e elementos figurados. Aí eu listei aí todas as células que formam o sangue, né? Plasma, elementos figurados, hemácias, leucócitos, né? Plaquetas, cada uma com sua característica. Acho que talvez não seja o caso da gente entrar nisso nesse momento, né? É formado também por artérias, veias, arteríolas e capilares. Essa parte é uma parte que eu acho que é mais relevante. A gente tem que lembrar que a parede vascular, né, é Ô, formada por gente, só um segundinho. adventícia. Deixa o microfone desligado para só o do Everton. Ah, só o meu está funcionando, né? Alguém caiu aí, né? Alguém tomou um tombo. Não posso continuar? Pode. Continuando. Então, falando da artérias, veias, artérias e capilares, parede vascular é formada por adventícia, camada muscular lisa e endotélio, né? Lembrando que as artérias, elas têm uma camada muscular mais robusta, né? Formada por mais elastina e colágeno do tipo 2. E as veias têm uma camada muscular mais discreta, mais simples, tem uma complacência maior do que as das artérias, né? O endotélio, aí ele não é só uma barreira, ele regula o tônus vascular também por uma dinâmica vasodilatadora e constritora, lembrando da importância de um sangue fluindo dentro de uma dinâmica laminar e não turbilionar, né? O endotélio, ele percebe essa alteração do fluxo sanguíneo e dispara uma cascata bioquímica que muitas vezes pode provocar êmbolos e até processos inflamatórios, né? Como eu falei, as artérias têm parede mais elástica, amortecendo o débito pulsátil gerado pelo coração. Veias são mais complacentes, como eu falei, né? Elas armazenam a maior parte do volume sanguíneo do corpo, dependem das válvulas e bomba muscular para o retorno venoso. E as arteríolas são os principais vasos de resistência, né? Os capilares são aqueles que fazem as trocas gasosas tecidual. Uma anatomia funcional básica do coração, né? Um músculo oco com quatro câmaras, dois átrios, dois ventrículos, né? Os ventrículos ejetam sangue para a circulação, os átrios recebem o sangue, né? O ciclo cardíaco ele é alternado em sístole de ácido, determinando pressão e deslocamento de volume.
camadas principais, epicárdio, miocárdio, endocárdio e pericárdio, né, que tem a função principal de proteger e reduzir o atrito, né, do coração durante a sua movimentação. Tem as válvulas aí atrioventriculares, que são a tricúspide mitral, que garantem o fluxo do átrio ventrículo, e as semilunares, que é a pulmonar e a aórtica, que impedem o refluxo do sangue para as artérias, né, para dentro do coração, perdão. E tem a circulação coronariana também, que tem a função de fornecer o suprimento sanguíneo do próprio miocárdio. Então, falando um pouco aí da característica do coração, né, da musculatura, o miocárdio é um músculo estriado, porém ele tem umas fibras adjacentes que são unidas de forma mecânica e eletricamente por discos intercalares e gap, chamado de gap junctions, né? O que faz dele o que a gente chama de sincício, e o que permite justamente uma condução mais rápida e eficiente nessa musculatura do que na musculatura esquelética. Então, essa característica que permite isso. Nas fibras contráteis, o potencial de ação ali no gráfico abaixo ali, eu quis colocar porque é interessante entender esse mecanismo para compreender toda a dinâmica de propagação elétrica dentro do coração, né? Então, você tem o início de potencial de ação, que vai um limiar ali até de 40, né? Na fase um, depois na fase 2 o platô, que é esse platô estendido, ele está muito associado aos canais de cálcio, né? Então, aí o platô decorre do equilíbrio entre a entrada de cálcio por canais lentos e a saída de potássio. Aí você tem a despolarização, volta vamos dizer assim, do disparo inicial elétrico, né? Como se fosse um capacitor, né? O acoplamento, excitação, contração depende fortemente do cálcio extracelular e da liberação adicional do retículo endoplasmático. Continuando um pouco nessa parte mais eletrofisiológica do coração, a gente tem que falar do nodo sinoatrial, que é o marcapasso fisiológico com maior frequência espontânea de despolarização, né? O impulso segue pelos átrios, alcança o nodo AV, percorre o feixe de His, distribui pelas fibras de Purkinje. E lembrando que o nó da veia é fisiologicamente essencial para permitir um enchimento ventricular adequado antes da sístole, né? A rede de Purkinje promove a ativação quase simultânea dos ventrículos. E lembrando aí, de forma, né, beabá do ECG, onda P representa a despolarização atrial, complexo QRS é a despolarização ventricular, e onda T, a repolarização ventricular. Existem mecanismos intrínsecos e extrínsecos, né, de funcionamento aí da frequência, contratibilidade do coração, tudo associado a um ajuste contínuo de frequência e contratibilidade conforme a demanda metabólica. Então, o coração, assim, ele não é o órgão que comanda é, a perfusão sanguínea do corpo, ele responde à necessidade de perfusão do corpo, né? Então, existem aí mecanismos mecânicos, bioquímicos, né? Distribuídos no corpo, desde das extremidades até os órgãos, né? Que são acionados e, e, e acabam acionando o coração para que ele possa disparar uma resposta adequada de volume de sangue, né? Associada ao cronotropismo, ionotropismo, né? E batimotropismo também, para suprir essas necessidades do corpo. Então, a primeira coisa que a gente fala nesse sentido, que é muito importante, é a lei de Frank-Starling, né? Que fala que a força de contração cardíaca é diretamente proporcional ao estiramento inicial das fibras musculares. Essa que seria a definição de pré-carga, né? Permitindo que o coração ajuste seu débito sistólico ao volume do sangue que recebe, que seria justamente o retorno venoso. Então, o sistema simpático, ele possui uma função aí extrínseca, né? Porque ele estimula a produção de catecolaminas, que aumenta a frequência e a contratibilidade do coração, né? E o parasimpático, também dentro dessa mesma dinâmica, ele tem a função de reduzir principalmente a frequência cardíaca. Importante lembrar também que alterações eletrolíticas também interferem nesse mecanismo, né? O potássio alto, por exemplo, e a acidose deprime a função cardíaca. O aumento do cálcio, né, sérico, ele intensifica, Foda, né? sobretudo, a contração do coração. Pois não?
Então, continuando. Outro fator importante extrínseco é a temperatura, né? A temperatura é um outro modulador cardíaco. Elevação térmica tende a aumentar a frequência cardíaca, né? E a baixa temperatura tende a diminuir a frequência, né? Tanto que o Dr. Luiz, na cirurgia, sempre fala no final, para o coração voltar a bater, que ele precisa de calor e amor, né? Essa é a máxima dele no final da cirurgia. Então, assim, esses mecanismos todos associados, ele ajustam o trabalho cardíaco à necessidade sistêmica de perfusão, né? Então, ali do lado eu coloquei assim a lei de Frankenstein, né? O aumento do retorno venoso provoca um aumento do estiramento das fibras e isso provoca uma maior força de ejeção cardíaca no coração saudável, né? E a ação beta-adrenérgica do sistema simpático, ele favorece, e das catecolaminas, ele favorece a entrada de cálcio, aumento do ionotropismo e cronotropismo do coração. Parasimpático, aí por meio da acetilcolina, né, que reduz a frequência cardíaca, sódio, perdão, cálcio e potássio, e acidose também, né, temperatura modulando o desempenho do coração e do miocárdio. Falando agora um pouco de circulação e hemodinâmica, é importante falar da pequena circulação, da grande circulação e as equações fundamentais, né? Lembrando que o fluxo resulta do gradiente de pressão e de resistência oferecida ao sangue. Então, a circulação pulmonar vai do ventrículo direito aos pulmões e retorna ao átrio esquerdo, promovendo a hematose, né? A circulação sistêmica vai do ventrículo esquerdo aos tecidos, retornando ao átrio direito, distribuindo oxigênio e nutrientes. As artérias que estão ali nas proximidades do coração têm uma tendência de ter uma pressão um pouco mais alta e pulsátil, né? E progressivamente essa pressão vai caindo até que nos capilares o sangue arterial se transforma num sangue venoso, né? E é drenado pelas veias até a cava e para o coração. Coloquei aqui em repouso débito cardíaco médio é cerca de 5 litros por minuto, né? E lembrando das fórmulas aí, né? Que a frequência é a variação da pressão sobre resistência, né? E a pressão arterial seria o débito cardíaco vezes resistência vascular periférica total. Falando um pouco do controle metabólico e miogênico, né, a perfusão tecidual se ajusta à demanda celular de forma rápida e regional. O que que eu quero dizer isso com isso? A queda da pressão de O2 e aumento de CO2, aumento da acidose, aumento de íons, né, como potássio, por exemplo, adenosina e lactato, promovem uma vasodilatação arteriolar. Esses tecidos metabolicamente mais ativos acabam recrutando mais capilares e recebendo um maior fluxo sanguíneo. Esse mecanismo ele estabiliza o fluxo, aumentando de forma súbita a pressão. E aqui está um erro, né? Que acaba estirando, né? Dilatando a arteríola e desencadeando essa contração reflexa. O endotélio, então, acaba liberando mediadores como óxido nítrico e prostaciclina, modulando o tono vascular local. A autorregulação protege órgãos nobres contra oscilações transitórias de pressão. Coloquei aqui do lado um quadrinho com metabolismo tecidual, falando justamente isso, né, de forma esquemática, aumento do consumo de O2 provoca uma vasodilatação local e uma queda da resistência arteriolar, que acaba aumentando o fluxo sanguíneo, né? E essa resposta miogênica, ela consiste assim no estiramento vascular, que acaba ativando a contração do músculo liso e ajuda a manter o fluxo relativamente constante nos vasos. Então, a ideia seria assim, relação fundamental de tudo isso que eu falei aqui atrás, é assim, a resistência local menor, ela aumenta o fluxo sanguíneo, né? Falando um pouco ainda dessa dinâmica, é importante falar do baroreflexo e do ajuste autonômico. O sistema nervoso autônomo, ele atua de forma rápida, né, para defender, para proteger a pressão arterial, né? Os barorreceptores do seio carotídeo do arco aórtico e do arco aórtico detectam uma distensão da parede arterial, e isso acaba desencadeando uma cascata bioquímica, né, que provoca uma queda da pressão, reduzindo a descarga aferente para o bulbo, né?
isso acaba aumentando a atividade simpática. E aí isso acaba provocando uma elevação da frequência cardíaca, da contratibilidade, do retorno venoso, né? Vasoconstrição periférica, né? De forma que o parasimpático via nervo vago acaba reduzindo principalmente a frequência cardíaca. É importante lembrar também desses quimiorreceptores, né, que ganham muita importância em situações de hipóxia e hipercapnia, acidose, né, reforçando a resposta vasomotora, né, o paciente aí que está chocado. Coloquei o esqueminha aí do lado, né, de novo, né, baroreflexo com baroreceptor, centro vasomotor, disparando o sistema simpático ou parasimpático para que ocorra um ajuste rápido da pressão, né. E o efeito do aumento da frequência cardíaca com ionotropismo, né, que é o aumento da força de contração, mais venoconstrição, vasoconstrição arterial igual a restauração da pressão. Coloquei a formulazinha aí de novo, né, pressão arterial, débito cardíaco vezes resistência vascular periférica total, né. Para manutenção aí toda essa dinâmica aí de pressão sanguínea, né, e boa manutenção e perfusão dos tecidos, é importante falar também da função aí do rim, né, e do volume circulante. Essa é uma parte mais. Eu fiquei até na dúvida se eu falava dela ou não, porque ela é mais técnica, assim, né, mais da parte bem da fisiologia pura, mas assim, eu achei importante falar, né? Que a redução da como que o rim atua nisso, né? Quando você tem a queda de pressão sistêmica, essa redução da perfusão no rim acaba estimulando a liberação de renina pelas células justaglomerulares, né? E aí a renina, dentro de uma cascata bioquímica, acaba produzindo angiotensina, que é convertida em angiotensina 2, né? Que é um potente vasoconstritor sistêmico. A angiotensina 2 aumenta a resistência periférica e estimula a secreção de aldosterona. E aí a aldosterona favorece a retenção de sódio e água, né? Então, tudo isso, essa vasoconstrição mais retenção de sódio e água, acaba provocando um aumento da pressão arterial, né? E em contrarregulação a esse processo, a gente tem peptídeos natriuréticos que favorecem a natriurese e reduzem a sobrecarga de volume. Falando um pouco agora da distribuição regional do fluxo e adaptação ao estresse, a pressão arterial só é útil quando se traduz em perfusão efetiva para os órgãos. Achei essa frase interessante, lá no Guyton, porque, de fato, né, essa é a função da pressão arterial. Se não está tendo perfusão adequada, né, tem alguma coisa errada. Então, o fluxo final para cada tecido depende da interação entre pressão de perfusão e resistência vascular local. E aí é interessante falar que em exercício físico, né, a vasodilatação muscular e coronariana, enquanto leitos, aqui está errado aqui, enquanto leitos no sentido de tecidos, né, menos prioritários podem sofrer vasoconstrição relativa. Como, por exemplo, no exercício você tem vasodilatação da musculatura, né, de dos vasos do coração, das coronárias, né? De alguns órgãos, você tem vasoconstrição periférica, por exemplo, para fazer com que o sangue ele flua mais para onde ele precisa mais de ir, né? Que é para a musculatura e para órgãos como coração, pulmão, cérebro, né? Alterações de pré-carga e pós-carga e contratibilidade repercutem diretamente na perfusão sistêmica. E o objetivo fisiológico de estudo é manter a oferta adequada de O2 apesar das mudanças hemodinâmicas. Então, a gente fala aqui de uma redistribuição do fluxo de acordo com as necessidades teciduais, né? Uma perfusão, eu coloquei que perfusão regional varia de acordo com demanda metabólica, comando autonômico e integridade endotelial, que é tudo que a gente falou anteriormente. Então, cascatas bioquímicas de acordo com a necessidade de O2 e nutrientes teciduais, né, que chegam ao coração, chegam ao cérebro, ao coração, e ele entende, através do sistema nervoso autônomo, a necessidade de aumentar a força, a frequência ou diminuir também, né?
E em situações críticas, como por exemplo hemorragia, sepse, disfunção ventricular, eles rompem com essa autorregulação. E aí que a gente cai dentro das patologias, né? Falando um pouco agora do impulso elétrico à perfusão tecidual, o sistema cardiovascular ele funciona como uma unidade integrada e dinamicamente regulada. A atividade elétrica organizada inicia uma contração sincronizada capaz de gerar débito cardíaco, né? O coração impulsiona o sangue, mas o leito vascular determina a resistência, capacitância e distribuição do fluxo. Sangue transporta gás, nutrientes, eu já falei. Manutenção da perfusão depende do equilíbrio entre função miocárdica, retorno venoso e tônus muscular. É isso tudo que eu já falei, né? Assim, a parte elétrica, mecânica, hemodinâmica são dimensões separadas da fisiologia cardiovascular. São prática ao doente cirúrgico. Aí a ideia seria assim destacar um pouco da necessidade da compreensão dessa fisiologia para tentar corrigir os distúrbios hemodinâmicos, né? Não só no perioperatório, né? Mas no pós-operatório também, no paciente CTI, né? É, assim, destaquei alguns pontos que eu achei importantes aqui, que variações de pré-carga, pós-carga e contratibilidade explicam grande parte das alterações observadas no intra e no pós-operatório, sobretudo quando o paciente está em SEC, né, que é um fluxo basicamente constante, isso quebra bastante toda essa dinâmica fisiológica que eu tentei aqui expor para vocês, né, de forma sucinta. Lesões valvares, isquêmicas, miocárdicas, arritmias, disfunções ventricular modificam também totalmente esse acoplamento entre pressão e fluxo, né? Manejo de fluidos, vasopressores, ionotrópicos, ventilação mecânica, tudo isso interfere também no débito cardíaco e na perfusão. Monitorização hemodinâmica acaba sendo útil só quando interpretada à luz desses mecanismos fisiológicos, né? E na cirurgia cardiovascular, a fisiologia aplicada nesse sentido significa decisão terapêutica mais segura e mais precisa, né? Quando a gente fala pacientes críticos, né? Coloquei do lado também, né, monitorização da frequência cardíaca, da PA, da pressão venosa central, débito e lactato precisam ser interpretados em conjunto e não isoladamente, né? Não adianta pensar que o paciente está com um lactato alto sem olhar, né, como está a parte da ventilação, como está a força de contração do coração, né? E cada conduta que a gente toma pode alterar volume, contratibilidade, resistência e perfusão de forma independente uma da outra. Coloquei que tratar números sem fisiologia é insuficiente. E considerações finais, só que eu acho que só que faltou um gráficozinho que eu queria colocar para vocês, que eu acho que eu peguei o slide errado, mas eu vou passar ele aqui. O sistema cardiovascular adapta-se continuamente às necessidades metabólicas do repouso, exercício da doença. A pressão arterial não é um fim em si mesma, deve sustentar o fluxo efetivo e oferta de oxigênio dos tecidos. A integração entre os mecanismos locais, neurais e renais explica tanto a normalidade quanto o colapso hemodinâmico. E para o residente de cirurgia cardiovascular, entender esses princípios, né, transforma toda a monitorização do paciente em raciocínio clínico, né, e cirúrgico também. Lembrando que essa base fisiológica é um alicerce interessante para compreender, assim, mecanismos de choque, insuficiência cardíaca, valvopatia, suporte circulatório, né. Essas foram as referências que eu usei, né?